Leia comigo, Evangelho escrito por João, capítulo 8. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Por favor, agora abra comigo o versículo 28. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como um Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dito essas coisas, muitos creram neles. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos... Conhecereis a verdade, e a verdade vos... Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo o que comete pecado é escravo do... O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis... Podemos assentar? E eu quero pedir a compreensão dos irmãos, que nós vamos apagar a luz central, para você poder se concentrar melhor na exposição da palavra de Deus. Futuramente nós teremos um sistema de luz que não vai precisar apagar, só vai diminuir. Mas por enquanto a gente faz com o que a gente tem mesmo. Eu já quero pedir para alguém fazer isto. Meus irmãos, nós estamos a cada dia desses tantos domingos estudando o capítulo 8 do capítulo 8 do Evangelho de João. E eu gostaria de compartilhar com você nesta noite essa bendita, essa santa palavra de Deus. Porque é uma palavra que liberta, essa palavra cura, essa palavra transforma até mesmo o mais vil pecador. A mensagem de hoje faz parte desse estudo que nós já estamos conversando há muitos dias, que fala sobre os 7 pecados capitais. O texto básico para esse estudo de 7 pecados capitais é o capítulo 8 do Evangelho de João, que nós já lemos aqui. E hoje nós vamos falar, nós já falamos sobre o orgulho, já falamos sobre a vaidade, já falamos sobre a inveja, e hoje nós vamos falar sobre a preguiça, que é também considerada um dos grandes pecados capitais. Eu chamo a sua atenção, irmão, para que você compartilhe comigo, para que você me acompanhe nessa jornada, me acompanhe nesse raciocínio, para que nós venhamos obter da parte de Deus graça e conhecimento. Lembre-se das palavras que Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos... Conhecereis a verdade e a verdade vos... Essa verdade tem nome, e o nome dela é Jesus. Então, será conhecendo a verdade que nós vamos identificar os problemas, e conhecendo a verdade seremos libertos por Cristo Jesus. O meu sincero interesse, irmãos, em ministrar ao seu coração essa palavra, não é criticar, não é julgar, não é fazer críticas à sua pessoa ou a qualquer pessoa que está nesse lugar, mas é fortalecer a sua alma, é imunizar a sua alma para que você consiga vencer esses ataques satânicos. Mas talvez você está aqui em nosso meio e você diz: pastor, nenhum desses 7 pecados capitais tem dominado a minha vida. Mas mesmo assim é importante que você preste atenção e esteja comigo nesta mensagem, porque a palavra de Deus cura, mas ela também imuniza. Ela também serve como uma vacina, e a vacina a gente não toma depois que está doente, a gente toma para não ficar doente. Então esta palavra, ainda que você não se enquadre em nenhum desses pecados capitais, ela pode imunizar a sua alma, vacinar a sua alma, para lhe dar resistência, para lhe dar anticorpos espirituais, para você não sofrer com essas doenças diabólicas.
Eu preciso da sua compreensão para nós voltarmos no texto só depois que nós, pelo menos, relembrarmos sobre a origem dos 7 pecados capitais. Isso foi um estudo já no 3º século, pelo monge Evagrio do Ponto, e ele escreveu no começo, ele mencionou, ele fez uma lista de 8 pecados graves da Bíblia. Depois o Papa Gregório e também Tomás de Aquino reduziram essa lista para 7 e ordenaram ela por gravidade. Mas foi em 1589 que Peter Binsfield, ele comparou cada um desses pecados com demônios que eram cultuados naquela época. E nós temos o orgulho, Lúcifer é adorado através do orgulho, a inveja, o Leviatã, aquele que vem das profundezas do mar para destruir tudo que os homens têm. E hoje nós vamos falar sobre um demônio chamado Belfegor, que opera sobre a vida das pessoas, a preguiça. Vamos falar sobre a preguiça, que segundo os antigos era operada por um espírito chamado Belfegor. O pecado que nós vamos estudar e identificar e combater nesta oportunidade, ele é chamado de pecado capital, porque pode levar à morte, pode levar o indivíduo à morte. Deixa eu contar uma história para você. Morreu um homem chamado Zé Preguiça. Ele morreu de fome porque ele não trabalhava, ele não fazia nada e não tinha comida. Ele tinha tanta preguiça que nem coragem, nem força para pedir comida ele não tinha. E ele morreu de fome. E quando eles estavam levando o Zé Preguiça para o cemitério para enterrá-lo, alguém caminhando ao lado do caixão comentou: que pena que o Zé Preguiça morreu, porque eu tinha justamente uma saca de arroz para dar para ele. Nesse momento o Zé Preguiça levanta do caixão, se assenta no caixão e olha em direção da onde veio a voz e pergunta: deixa eu te perguntar uma coisa, a saca de arroz é com casca ou sem casca? E a pessoa assustada disse: é com casca. Ele deitou e falou: leva o enterro para frente. A preguiça, irmãos, é a mãe de todos os vícios. A preguiça é caracterizada pela falta de capricho, pela falta de empenho, pela negligência, pela lentidão, pela moleza, que leva a um ócio, uma inatividade acentuada. A preguiça também é conhecida como aversão ao trabalho. Frequentemente ela é associada ao ócio, à vadiagem. Do latim, a própria palavra pregritia quer dizer pesado, lento, lerdo. A preguiça é ruim para o preguiçoso, mas ela não é ruim só para o preguiçoso. Ela é ruim para todos. Por quê? Porque os outros terão que trabalhar mais para compensar aquilo que o preguiçoso não faz. O homem preguiçoso, o indivíduo preguiçoso, o humano preguiçoso é semelhante a um corpo sem alma, um relógio sem corda. Tem tudo para funcionar, mas não funciona. O preguiçoso, a preguiça, ela não é só física, ela pode ser de uma ordem espiritual, produzindo desânimo nos deveres religiosos. E olha que interessante, isso pode abrir a porta da alma, possibilitando todos os caminhos, abrindo todos os caminhos da alma para todo tipo de tentação. O preguiçoso desagrada a Deus, pois ele se conforma a viver uma vida abaixo, aquém do propósito, do projeto que Deus tem para a sua vida, e ele nunca realizará os propósitos de Deus. A preguiça, irmãos, é um pecado grave por sua negligência. A preguiça, ela produz a indiferença e ela pode levar o indivíduo a esquecer-se de Deus. Pode levar o indivíduo a esquecer-se de Deus, deixando de ter qualquer que seja obrigação com o Criador. A preguiça espiritual chega a pôr em perigo a própria salvação eterna, porque está escrito: cada um receberá conforme o seu trabalho ou as suas obras. 1 Coríntios 13:8, 1 Coríntios 13:8. A Bíblia condena a preguiça e a falta de zelo e a falta de vontade em fazer as nossas obrigações. Olha o que a Bíblia diz em Tiago 4:7. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Olha o que a Bíblia nos diz, condenando a preguiça: vai ter com a formiga preguiçoso. Olha para os seus caminhos, seja sábio.
o qual não tendo superior, nem oficial, nem dominador, mas ela prepara no verão seu pão, na cega junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos, os braços, estando deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Provérbios 6, capítulo 6, do versículo 6 ao 11. A Bíblia também nos diz em Provérbios capítulo 20, versículo 4, o preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega e nada receberá. Para o preguiçoso, irmão, ele só precisa de uma justificativa para não trabalhar. Ele só precisa de uma justificativa para não vir na igreja. Ele precisa só de uma justificativa para não orar. Ele já tem vontade de não fazer, mas ele só precisa de que aconteça alguma coisa para ele não fazer. A Bíblia nos diz em Provérbios 26, diz o preguiçoso: um leão está no caminho e um leão está nas ruas. Como a porta se revolve nos seus gongos, na sua dobradiça, assim o preguiçoso se vira na sua cama. O preguiçoso esconde a mão no seio e enfada-se de levar a boca. Mais sábio é o preguiçoso aos seus olhos do que 7 homens que respondem bem. Provérbios 26. Ainda hoje, irmãos, apesar de todas essas condenações da Bíblia contra a preguiça, mas ainda hoje, nos nossos dias, aqui no Moriá, nós ouvimos a voz de Jesus dizendo: conhecereis a verdade e a verdade vos... Conhecereis a verdade e a verdade vos... Jesus ainda insiste, irmãos, em estender as suas mãos com o objetivo de curar aquele povo do capítulo 8, os judeus que estavam ali, os israelitas que estavam ali. Ele queria curar eles, libertar eles. E é por isso que ele dá um brado dizendo: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas o fato é que os judeus daquela época que ouviam Jesus, eles fechavam os ouvidos para não ouvir as palavras de Jesus. É perceptível que havia uma falta de vontade, que havia uma preguiça espiritual para não crer nas palavras do Salvador. Eles recusavam a aceitar que eram escravos do pecado. Eles se recusavam a aceitar o discurso de Jesus, dizendo que ele estava com aquele problema. Os religiosos dos dias de Jesus demonstravam uma grande preguiça mental e espiritual para que a luz do Evangelho de Jesus não resplandecesse nas suas vidas pecaminosas. Os profetas denunciaram veementemente a pregação no coração do povo, dizendo: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Isaías, capítulo 53. Em Lucas 24 e 25, Jesus disse para aquele povo: como vocês demoram em crer em tudo que os profetas disseram? Olha que interessante, no 8:43, nós já lemos aqui, 8:43, qual a razão? Jesus olha para aquele povo e pergunta dizendo: por que é que vocês não entendem a minha linguagem? Aqui no 8:43 ele diz: porque sois incapazes de ouvir as minhas palavras. No versículo 46 ele diz, Jesus questiona o povo dizendo: qual de vocês pode provar algum pecado em mim? E se vocês não encontram pecado em mim, se eu sou um profeta sagrado, se eu sou o Messias, porque vocês não conseguem provar o contrário, por que eu digo a verdade e vocês não conseguem crer em mim? Jesus denuncia Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis abraçar todo o teu povo, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Mateus 23:37. Como o povo escolhido por Deus foram tardios em atender ao chamado divino, irmão. Tiveram falta de zelo, de vontade em ouvir e atender o chamado de Jesus. Deus os entregou na mão dos romanos e eles terminaram a vida deles em condições inimagináveis. O historiador Flávio Joséfo
Conta que quando a cidade de Jerusalém, quando Jerusalém foi aberta pelos romanos, que já estava há 2 anos sendo sitiadas, os romanos sentiram náusea, sentiram nojo do que eles viram dentro da cidade. As pessoas já estavam comendo cadáveres. As valas estavam totalmente entulhadas de corpos. E foi esse povo que você está ouvindo aqui, que foi tardio em ouvir a palavra de Jesus, que estava morto ali, morto de fome, morto naquela circunstância tão terrível. Hoje não é diferente, irmão. Hoje não é diferente. Centenas de pessoas estão vivendo na miséria por não se dedicar com diligência em realizar o propósito divino para a sua vida. Irmão, preguiça não é só para trabalhar na empresa. Preguiça é algo, um espírito que invade a sua vida, o seu coração, e você começa a desprezar tudo, a leitura da Bíblia, a oração, o trabalho na sua casa, a higiene pessoal, as amizades, a visita na família, o cuidado com as pessoas. A preguiça, ela não vai invadir só uma área da sua vida, ela vai invadir tudo. Você precisa ligar para o pai e para a mãe, não liga. Você precisa visitar, mas não visita. Você precisa falar, mas não fala. Você precisa orar, mas não ora. Precisa chorar, mas não chora. Precisa jejuar. Por quê? Porque esse espírito toma conta da sua vida. Olha, irmãos, esse negócio é tão terrível que leva pessoas para a ruína. O médico que não se dedicou o suficiente aos estudos por causa da preguiça, hoje é um profissional que mata pessoas por não dar o remédio correto, por não dar o diagnóstico correto, por não se esforçar para descobrir a enfermidade. O obreiro que não se dedica ao necessário no ministério, por sua negligência, leva o povo à morte, à sequidão e ao pecado. Oh, quantas pessoas evangelizavam, ajudavam, visitavam, oravam pelas madrugadas, intercedendo pela família, pelos amigos, pela igreja, por aqueles oprimidos, travando uma verdadeira batalha espiritual e libertando pessoas pela oração. Mas hoje não se ouve mais nem a sua voz, porque foram vencidos por esse espírito belfegor, esse espírito da preguiça, que não deixa mais a pessoa fazer nada para Deus. Quantas pessoas cantavam, tocavam nos templos, na rua, nos presídios, nos mercados, aonde tinha oportunidade ele estava lá, estava sempre querendo uma oportunidade, mas hoje aposentaram os seus inários, seus instrumentos, aposentaram o seu sermonário e dão uma desculpa que não cola mais em ninguém: eu não tenho tempo. Irmãos, ver o defeito dos outros e não fazer nada além do que reclamar não muda a nossa vida diante de Deus. O problema que os outros têm, o fato do outro ter problema não me justifica. Deus é um justo juiz e dará a cada um segundo as suas obras. Mas a voz de Deus continua ecoando pelos séculos dos séculos. E assim como em Hebreus no capítulo 10, o Senhor diz: assim diz o Espírito Santo: se ouvires hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação no dia do deserto. Quando lemos o capítulo 8 do Evangelho escrito por João, a primeira lição que nos vem à mente é que esse espírito não tinha vez no ministério de Jesus. Esse espírito maldito não tinha nem 1 milímetro na vida de Jesus, porque Jesus não se deixava vencer pela preguiça. Jesus, ele levava o seu ministério a sério. Os primeiros versículos que nós lemos estão claros em mostrar que Jesus não foi para casa, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Muito provavelmente foi orar, foi interceder pelo povo, e de madrugada, muito cedo, ele volta para o templo, e o povo vinha ter com ele e ele ensinava. João também nos informa que Jesus estava no templo não para passear, mas Jesus estava ali para trabalhar, para ensinar. Russell Norman Champlin, um teólogo, comentarista, ele vai além, e ele diz que
A tradução mais correta deste cedo seria pela madrugada. Jesus volta, quem sabe do monte, onde tenha passado a noite, e vem de madrugada para o templo, não para dormir, não para orar por ele, mas para ensinar o povo. Isso evidencia claramente que Jesus não tinha preguiça para orar. Jesus não tinha preguiça para acordar cedo. Jesus não tinha preguiça para fazer a obra de Deus, porque ele estava decidido a cumprir o propósito do Pai. É importante nós falarmos aqui, salientarmos que apesar de nesse momento Jesus está vivendo o pior momento do seu ministério. Jesus está vivendo agora o momento de oposição em que todas as autoridades estão trabalhando para matá-lo. E ainda assim, ele dá exemplo de trabalho, de diligência, de cuidado com o seu ministério. E ele não arreda o pé, ele diz: eu vou fazer aquilo que tenho que fazer, custe o que custar. Com base no exemplo de Jesus, nós podemos concluir que a diligência é o trabalho, é a obra zelosa, com cuidado. A diligência é o trabalho com responsabilidade, com amor, com zelo. A diligência é, com certeza, o remédio para vencer a preguiça. Sim, irmão, a diligência é isto, é aquele trabalho que você faz com amor, que você coloca a vida naquilo que faz. Se a preguiça leva o homem à ruína, a diligência, que é esse trabalho cuidadoso, leva o homem ao sucesso. E faz o homem, e prepara o homem para alcançar as bênçãos de Deus. Olha o que a Bíblia diz em Êxodo 19:5. O Senhor falando para Israel: agora pois, sejam diligentes, atenciosos, sejam cuidadosos em ouvires a minha voz e guardares o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar dentro de todos os povos, porque toda a terra é minha, diz o Senhor. Olha o que a Bíblia nos diz, Êxodo 23:22, mas se diligentemente, ou seja, mas se cuidadosamente ouvires a sua voz, a voz do Senhor, e fizeres tudo o que eu disser, então eu, diz o Senhor, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Deuteronômio 13, o Senhor fala com Israel dizendo: e será que se diligentemente, se com vontade no teu coração, se com cuidado no teu coração, vocês ouvirem os meus mandamentos, obedecerem os meus mandamentos, que hoje eu te ordeno, de amar o teu Deus e de servir de todo o teu coração, de toda a tua alma, então eu darei a chuva sobre a vossa terra no seu tempo, a chuva temporã e a seródia, para que recolhas o teu cereal e o teu mosto e o teu azeite, e eu darei a erva no campo aos teus gados, e comerá, e tu serás farto. Provérbios 10:4, o Senhor nos diz: aquele que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão do cuidadoso, do dedicado, do diligente, esta sim enriquece. Irmãos, a preguiça está instaurada em muitas sociedades. Existe muita gente pregando a miséria, mas a Bíblia não fala de miséria. A Bíblia não fala que nós temos que ser miserável para agradecer a Deus. A Bíblia não diz que nós devemos viver na sarjeta. A Bíblia diz que Deus enriquece o que trabalha com vontade. A Bíblia nos diz em Provérbios 12:27, o preguiçoso não assará sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Provérbios 13:4, a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma do diligente, do cuidadoso, do trabalhador engorda. Provérbios 21:5, o pensamento do diligente, do cuidadoso, tende à abundância, mas todo o apressado tão somente à pobreza. Eu queria abrir um parênteses aqui, irmão, por favor.
E gostaria de abrir um parênteses para mencionar aqui uma frase muito linda que é dita por Gandhi. Ele fala sobre os 7 pecados, Mahatma Gandhi, ele fala sobre os 7 pecados sociais da humanidade moderna, que é o primeiro pecado social da nossa geração, política sem princípios. O segundo pecado da nossa geração, riqueza sem trabalho. Você já viu as pirâmides? Que você investe 10 mil e colhe 1 milhão, você trabalhou para ter esse dinheiro? Isso é pecado. Você não trabalhou, não dependeu de você. O terceiro, prazer sem consciência, faz as coisas por prazer. O quarto, conhecimento sem caráter, estuda, mas não estuda para aplicar, estuda para condenar os outros. Economia sem ética, corta da onde não deveria cortar. Ciência sem humanidade, por causa da ciência mata, por causa da ciência destrói. E último e pior, religião sem sacrifício. Por isso hoje, irmão, nós precisamos abandonar a preguiça física, mental e espiritual e nos dedicar ao trabalho de Deus e nos dedicar aos propósitos de Deus para a nossa vida, porque Deus não é preguiçoso. Deus é um Deus trabalhar. João 5,17, Jesus deixa bem claro para todos nós: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Oh, como é maravilhoso saber, irmão. E o Espírito me faz lembrar do texto que diz: aonde se viu um Deus igual ao nosso, que trabalha por aqueles que nele esperam? Já na antiguidade, irmãos, no ano 65, o escritor Sêneca já dizia: o trabalho espanta os vícios que derivam da preguiça, do ócio, do nada fazer. O trabalho, irmãos, é a forma mais garantida de alcançar os lugares mais distantes e tornar realidade os sonhos mais impossíveis. Enquanto a fé nos aproxima de Deus e nos faz agradável a Deus, o amor nos aproxima do próximo e nos faz chegar mais perto do coração do próximo, mas não sem trabalho, porque o trabalho é a prova real e material do amor. Deus nos deu a sua demonstração de amor, não nos dando um compêndio teológico, mas trabalhando. A Bíblia diz que Deus deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Ele deu, ele trabalhou, ele fez. Irmãos, o trabalho tem o poder de materializar sonhos, construir pontes. O trabalho, irmãos, ele pode descobrir remédios, matar a fome de alguém, saciar a sede de alguém e, mais importante de tudo, agradar a Deus. A Bíblia nos diz em Hebreus 6, porque Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho, da vossa obra, da vossa caridade, para com o seu nome mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servir. Você percebe que você está trabalhando para Deus, mas está fazendo para alguém, e esse fazer para alguém é estar trabalhando para Deus. Ainda hoje ecoa a voz de Jesus nesse lugar: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Ainda que você esteja caído, prostrado diante dos seus mais difíceis problemas, há uma solução. Há uma solução. Jesus prometeu em sua palavra, dizendo em Mateus 19, aos homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Ainda que você tenha sido escravizado por esse espírito que lhe rouba a vontade de servir a Deus, o nome disso que você sente não é desânimo, o nome disso que você sente é preguiça. Mas não é uma preguiça daquela que não quer ir para o trabalho, é um espírito que lhe rouba o ânimo e você não sente mais vontade de vir para a igreja. Mas ainda que você esteja amargurado desse jeito, sofrendo com esse mal, hoje há uma palavra de Deus para a sua vida.
João 8:36, Jesus clama dentro do Moriá, não é em Jerusalém, é no Moriá dizendo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, irmãos. É por isso que a palavra cura, porque a palavra saiu da boca de Jesus, e a Bíblia diz que quando Ele fala, aquilo que Ele fala acontece. Oh, irmãos, eu estou sentindo a presença maravilhosa de Jesus nesta palavra. Há grandes projetos de Deus para a sua vida. Deus não fez você apenas para sobreviver, Ele te fez para a glória do seu nome. A palavra nos garante: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Deus tem coisa grande para você. Deus tem grandes projetos, grandes propósitos. Você é um vaso escolhido para Deus. Deus não lhe escolheu você para ficar parado. A Bíblia nos apresenta uma reunião entre Deus e Ananias. E Deus está conversando com Ananias, falando de Saulo. E Ananias fala para Deus: Senhor, ele é um perseguidor. Deus falou: não, Ananias, ele não é um perseguidor apenas, ele é um vaso escolhido. O Senhor falou: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante do gentio, diante dos reis de Israel. Quem sabe você também é um vaso escolhido, irmão. Um vaso escolhido para levar o nome do Senhor em lugares que ninguém nunca colocou os pés, para falar desse amor. Quem sabe hoje você é um vaso escolhido para ir cantar hinos de adoração e tocar o coração de centenas de milhares de pessoas. Assim como o vaso, Saulo de Tarso era um vaso escolhido, você também é. E há um propósito divino na sua vida. Você foi escolhido para uma missão planejada no coração de Deus. Ninguém que é chamado por Deus é chamado para ficar parado. Deus não escolhe pessoas para ficar parada. Deus não escolhe pessoas para viver no ócio, na preguiça. Deus escolhe pessoas para trabalharem em direção ao seu propósito. Jesus falou em João 15:16: não foram vocês que me escolheram, mas foi eu que escolhi vocês, e eu vos nomeei, e eu os ordenei que vão e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu Pai perdides, que Ele vos conceda. Você foi escolhido para dar fruto. Irmão, não estou aqui como um juiz. Não. Eu estou aqui como uma voz que clama no deserto, dizendo para você: há trabalho pronto para ti, cristão. Há um trabalho pronto para você. Tome atitude agora e diga para o Senhor, como o profeta Isaías disse, irmão: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Oh, Espírito Santo. O Espírito Santo geme, irmãos. Clama nesta noite, dizendo: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele precisa de alguém para usar. E muitas das vezes a igreja não está disponível para o Espírito Santo. É o profeta que não diz mais assim diz o Senhor. É o evangelista que já não evangeliza mais. É o cantor que já não canta mais. É o pregador que não prega mais. O orador, o crente que não ora mais. O crente que não lê mais. Mas o Espírito Santo clama dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Tome uma atitude. E diga para Jesus nessa noite, diga para o Espírito Santo: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Tome uma atitude, diga para o Senhor como o profeta disse: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim.
Expulse esse espírito chamado Belfegor embora. E diga para o Senhor: usa-me, Senhor, faz em mim a tua vontade. Diga: Senhor, o Senhor não precisa usar uma jumenta, não precisa. Eu estou aqui, Senhor, para ser um profeta do Senhor. Faz de mim um vaso em tuas mãos. Diga ao Senhor: Senhor, me envia a pregar, a evangelizar, a orar, a ajudar, a jejuar, a contribuir conforme o teu propósito, a tua vontade. Se você se colocar na mão do Senhor, o teu lar será restaurado nesta noite. A partir de agora, tua vida espiritual será despertada, porque Deus não coloca óleo em vaso emborcado, vaso que não quer fazer a sua vontade. Deus não unge ninguém para ficar sentado na frente da televisão. Deus só unge pessoas cujo coração está inflamado pelas almas. Deus só unge pessoas que estão decididas a fazer alguma coisa. Mas nesta noite Deus vai restaurar. A partir de agora o teu lar, a tua vida espiritual será despertada. As tuas finanças serão abençoadas. O teu trabalho será abençoado, contanto que você se coloque à disposição, se levante, se livre dessas amarras do diabo que te tiram as forças, que te deixam no ócio, na preguiça, e diga: Senhor, eu quero trabalhar na tua obra. Oh, Deus abençoou o trabalhador, irmão. E Ele quer abençoar você, a mim e a você. Deus quer nos abençoar. Mas nós precisamos tomar uma atitude diante do Senhor. Precisamos decidir servi-lo. O servo do Senhor disse: vocês escolham a quem vão servir, porém eu e a minha casa serviremos ao... Servir, irmão, não é ser servido por Deus. Servir não é sentar à mesa e esperar a comida chegar. Servir é trabalho, é dedicação, é esforço. O servo do Senhor estava dizendo: vocês escolham para quem vocês vão trabalhar, mas eu e a minha casa vamos trabalhar para o Senhor. Vamos estar disponível para o Senhor. Vamos estar confiantes no Senhor, mas ao mesmo tempo estaremos também envolvidos na obra do Senhor. Fique de pé, eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Quero chamar a banda para vir aqui. Feche os seus olhos. Comece a lembrar qual foi a última vez que você fez algo realmente de coração para o Senhor. Pode cantar, essa casa é sua novamente, só uma parte do corpo. Qual foi a última vez que você fez algo realmente de coração para Deus? Qual foi a última vez que você falou assim: Senhor, pode contar comigo na tua obra, viu? Eu gostaria que você fechasse seus olhos e falasse com Deus aí como você está. Oh, o Espírito de Deus está falando com alguém. Centenas de almas estão perecendo e você não ouve a voz de Deus. Centenas de almas estão morrendo à deriva, sem ouvir falar desta palavra, enquanto você está deitado em berço esplêndido. Espírito Santo, fale com Deus e deixe Deus falar contigo.